aí pronto e checado. Pronto pra decolagem. No ar para motor. Voe você também. Fala aí, pilotada! Tá tudo certo com vocês? Tá tudo bem? Galera, é o seguinte, ó. A gente tá aqui com a máquina, acabou de terminar aqui o trampo que tava roçando aqui no gramado. E eu vou aproveitar aqui a situação para dar uma dica para vocês aí. Que eu recebo às vezes muita gente fala assim, manda foto, né? E fala, puta, Léo, aqui tem um lugar na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara. Tem um lugar que dá uma pista de voo, dá uma pista de decolagem, dá um lugar muito bacana para decolar. E às vezes quando você vai, você vê que não é um local de fato que dá para decolar. Tem muita gente que pensa, o simples fato de ser plano seria um lugar que dá para decolar. Então eu vou dizer aqui basicamente para vocês, 4 dicas para você identificar se aquele local ele é bom ou não para voo, ou se você pretende construir uma pista, os sinais que você precisa observar para que aquele local ele precisa ser bom ou não. Então o primeiro deles, vamos lá. A primeira coisa que você deve observar quando você vai construir uma pista, isso daí tanto na parte de pista de avião, quanto na parte de paramotor, qualquer tipo de aeronave que vai voar que dependa do vento, você precisa observar a direção do vento. Então nesse caso aqui, eu preciso observar qual é a direção do vento predominante. Por que é isso predominante? O vento ele pode vir de várias direções, dependendo das condições meteorológicas, mas sempre tem uma direção do vento que ela é predominante. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma predominância do vento celeste. Então o vento ele está vindo de lá para cá. Isso significa que, como a gente decola só contra o vento, então eu vou fazer minha pista de modo que ela seja configurada para mim ter o maior tamanho ali naquela direção do vento, de modo que eu decole contra o vento. Esse é o primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto é se há área de escape. O que é a área de escape? A área de escape nada mais é do que uns locais no qual você precisa ter, caso você tenha uma pane de motor durante a sua decolagem, durante até mesmo o seu pouso. Você vem pousar, de repente você precisa arremeter, e na hora de arremeter você tem um problema no motor, você tem que pousar lá na frente. Então isso também é muito importante você saber se tem área de escape. Não é o simples fato de você ter um local que dê para você decolar, sendo que você não tem uma área de escape lá na frente. Essa área de escape também ela vai dizer o quão vai ser o tamanho da sua rampa. O que é o tamanho da rampa de subida? Cara, se eu não tenho área de escape nenhum aqui na minha frente, se eu tiver uma pane de motor e tudo mais, se eu tiver, imagina que aqui na minha frente eu tenha um lugar que se eu pousar vai ser uma puta roubada, então eu tenho que fazer uma rampa de subida muito alta. Eu tenho que acelerar o motor muito forte para me sair daquela roubada, ganhar altura suficiente o mais rápido possível para que aquele meu motor, se vir apagar, eu voltar e pousar no gramado. Então isso não é legal. O ideal é você fazer uma rampa bem tranquila, não uma rampa tão forte, uma rampa tão íngreme, uma rampa de boa aqui para subir. Então esse é o ponto, tá? O segundo ponto. O terceiro ponto seria a parte de rotor. Não é simplesmente você ter uma área plana para você, igual um campo de futebol, para você decolar. Você precisa saber o que tem ao redor do lugar. Então, por exemplo, você pode ter uma área no qual você tenha vegetação, áreas grandes ao redor. E essas áreas grandes, essas vegetações, montanha, edificações, prédio, essas coisas que tiverem ao redor, isso vai fazer com que o vento ele chega no local de decolagem bastante sujo, bastante turbulento, que a gente chama. Porque ele vai bater nessas edificações e vai chegar do outro lado rotorizado. E isso é bastante ruim para o nosso voo, porque a nossa vela basicamente ela precisa se manter ali inflada, pressurizada. E você não vai conseguir inflar ela desse jeito se o vento estiver rotorizado, porque ele vai vir linear. A partir de certo ponto, quando ele bate na edificação, ele diminui a velocidade e ele chega do outro lado rotorizado, igual quando a água ela bate ali de uma cachoeira, ela bate numa pedra e chega do outro lado cheia de redemoinho, né? A parte laminar do vento, que é o que a gente chama de barlavento, e a parte que é turbulenta do vento, que seria atrás da montanha, atrás do prédio, atrás da vegetação, que é o solta-vento, seria uma parte ruim para você operar. Então o teu gramado ele sempre tem que estar a barlavento, ou seja, na frente de qualquer tipo de obstáculo no qual o vento ele poderia estar soprando. Outro ponto que é bastante importante, tá? É claro, isso daí vai depender muito da infraestrutura que você vai ter para o teu gramado, mas
é muito importante também que você tenha um local plano, sabe? Porque um local plano não vai te dar muito trabalho para você poder decolar, não vai te dar muito trabalho para você inflar a vela, você não vai ter esse problema de torção de pé. Além do que, se você tiver como operar para-trike, vai ser melhor ainda, porque um lugar linear é muito tranquilo, você não tem problema em questão de operar com para-trike. Então são basicamente, pessoal, esses 4 pontos aí que você deve observar. Primeiro, direção do vento, então a predominância do vento. Segundo, áreas de escape, tá? Terceiro, parte de rotorização, né? Se você tem rotores ou não, ou se tiver vegetação, o vento vai bater lá e vai vir, então tem que ser uma área bem aberta. E o último seria se é um local que é plano, se é um local que oferece, por exemplo, até mesmo uma condição para decolar de para-trike. Isso daí seria uma condição muito boa. Aí você deve falar, mas Léo, beleza, você me falou do vento predominante, mas nem sempre de fato o vento ele sopra na mesma direção, correto? Por exemplo, aqui a predominância do vento, a biruta está enroscada ali agora, mas a predominância do vento é leste, mas nem sempre está leste. Às vezes você chega aqui, a condição do vento ele pode mudar, então às vezes ele pode estar sul. Quando ele está sul, ele está soprando de lá para cá. Aí quando ele está um pouquinho fraco, que ele não está tão forte, ele ainda não chega tão sujo, porque a gente tem a vegetação ali na frente, certo? Se ele aumentar um pouquinho, aí ele já vai chegar um pouco sujo, um pouco turbulento aqui no gramado. Então quando o vento tá sul de lá para cá, a gente tem esse espaço para decolar de lá, né, dessa parte aqui, a parte norte, indo para o sul. Só que óbvio, né, isso aqui não é um local de modo que a gente decola qualquer piloto, né? O piloto que tem uma experiência, ele decola nesse espaçozinho, já faz a curva. Já para aluno, para quem tem pouca experiência, não tem como ele decolar e saber fazer uma curva aqui muito rápida. Normalmente o piloto ele decola e ele demora a derivar uma curva. Então isso aqui seria um local mais para o piloto que já está, um lugar mais para o piloto que já tem a mão para decolar. Outra situação, esse quadrante sul, quando vem sul, não é todo piloto que decola, mas dá para decolar. Agora imagina como do norte, né? Quando ele vem de lá para cá. Então quando ele está no quadrante norte, o piloto ele vai ter que decolar da direção sul para direção norte. Aqui ele já tem uma área de escape muito boa, embora lá na frente tenha uma parte de fiação elétrica, mas é um espaço suficiente para quando ele subir, ele já consegue derivar uma curva ali para sua direita. Um outro quadrante que quando o vento tá também é quando ele tá oeste, ou seja, ele tá soprando de lá para cá. Aí o piloto ele tem que decolar daqui, direção leste, para oeste. E isso também é muito complicado, porque assim, ele só tem esse pouco espaço. Quando ele chega aqui próximo da biruta, ele vai ter algum problema do tipo de ter que fazer uma curva para um dos lados, porque senão ele pode se meter numa roubada. Então tem alguns quadrantes que basicamente tem alguns quadrantes que basicamente são quadrantes aqui, ó, vou colocar aqui meio que noroeste até sudoeste aqui. É um quadrante que dá para operar qualquer tipo de piloto, desde o piloto experiente até o piloto que está iniciando agora. Agora desse quadrante, né, sudoeste aqui, ó, que eu tô falando aqui nesse caso, até aqui nordeste, noroeste aqui, ó, são quadrantes basicamente que o piloto ele precisa ter um pouco de habilidade, porque ele vai decolar e vai precisar fazer uma curva para um dos lados. Então quanto mais aberto for o local, melhor vai ser. Não é porque tem um campo de futebol bem abertinho, que é um campo de futebol bem gramadinho, que eu posso dizer que aquilo lá não é porque tem um campo de futebol abertinho que eu vou dizer que eu posso decolar dele. Não, eu preciso saber o que tem do lado. Então se do lado tem vegetação, do lado eu posso ter casa e por aí vai. Para lá, por exemplo, já é casa, né? Se o vento vem de lá para cá, ele vem um pouco sujo. Se ele aumenta a velocidade, aí nem dá para decolar de lá para cá, porque ele já chega ali rotorizado. Então pessoal, é isso daí. Acho que eu falei pra caramba, mas assim, é uma coisa que é bem verdadeira. E eu espero que tenha ajudado vocês aí, principalmente o piloto que tá querendo aí procurar um lugar, que acha se o lugar é bom pra decolar. Agora é claro, né gente, se um piloto ele já tem a mão, já tem experiência, basicamente qualquer buraco dá pra decolar, desde que não tenha áreas de rotor, né, desde que não tenha rotor. Mas tendo rotor, não tendo rotor, a parte da direção do vento a gente dá um jeito. A parte de
de correr no gramado. O piloto às vezes não precisa correr muito quando ele já tem experiência. E, cara, no mais, eu espero que tenha ajudado vocês, beleza? É isso aí, turminha. Valeu, valeu. Não se esquece aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo e dá um like aí. Ajuda a gente, beleza? Outra coisa, pessoal, também é sobre a questão de... de grama. Tem gente que fala, Léo, mas tem que estar gramado, tem que estar... Gente, não precisa ter um lugar que seja gramado. Por exemplo, aqui é só capim. É só capim. Mas é o simples fato da gente estar roçando o tempo inteiro, mantendo o roçado, fica igual uma grama. Se você observar, é basicamente só o capim. Vocês vão ver também aí agora o trator roçando, né? Como que ele deixa o capim bem baixo. Beleza, beleza? É isso aí, turminha. Valeu, valeu. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí, compartilha esse vídeo. Ajuda a gente, molecote. Valeu!